Mas ora, a obra de arte, a meu ver aqui, pode ser valorizada enquanto hipótese científica do mundo. Não estou a brincar. Não estou a brincar como Fernando Pessoa também não estava a brincar na altura em que ele disse que sim, que éramos todos os grandes fazedores de ficções sobre o como é o mundo, nomeadamente as ficções filosóficas. Popper dizia: uma hipótese é científica se ela estabelece as condições para a sua refutação, ou seja, quando se propõe a hipótese, para que uma hipótese seja credível, propõe-se a condição que, se for o caso, refutam a hipótese e a teoria cai. Os objetos artísticos resultam dessa forma nova de colocar mais uma questão e outra questão das várias formas. Kuhn, ao contrário de... Eu estou só a saltar porque creio que estou a ficar com pouco tempo. Exato, muito pouco. Ao invés da dialética da ascensão, utiliza a quebra e queda. Aí eu convocaria então o Picasso, que é um artista que é à machadada, como se costuma dizer. Ele tem quebras e volta com outra resposta, e quebra novamente e outra resposta. Para mim há um entendimento e um conhecimento acrescentado ao mundo que se faz através da experiência artística, enquanto espectador e artista também. Com este papel de conhecimento é desenformado, este papel de conhecimento. É a arte que informa e poderíamos chamar de verdade de conhecimento. É um conhecimento adquirido pelas novas experiências, através de novos significados atribuídos a novos objetos num mundo onde novos referentes, novos significados vão surgir. A apreciação é subjetiva. Sim, muito embora pareça haver um certo entendimento entre os homens do que faz com que um objeto seja considerado artístico. O que é arte? Dizia Nigel Warburton: as definições funcionais da arte concentram-se nos propósitos que as obras de arte servem para exprimir emoções ou estimular o prazer estético. A teoria de arte de Bell e Collingwood são funcionais neste sentido. A teoria institucional da arte de Dickens é processual. O problema será, então, legitimar arte. Que arte? A arte dá conta de novas realidades. O artista não vive alienado, embora assim o queriam pensar muitos. O artista é deste mundo, mas vê com a sua lupa e é diferente. Não o pode dizer de uma outra forma do que com a sua arte. A arte de transformar, combinando e misturando de certa forma e informa, cria novos sentidos, onde sentido não há algum, por exemplo, na morte. A questão que deixo, e para a qual também não possuo ainda resposta, e apenas me crescem as implicações que me levam a levantar questões como o porquê de nos preocuparmos com o valor que a arte tem, é que nos últimos anos temos assistido a uma destruição de obras de arte consideradas de valor incalculável para a humanidade. Os Budas destruídos pelos talibãs, por exemplo. Quem os destrói, falo muito provavelmente por discordar de que o seu valor, ou do valor que lhes é atribuído, e da veneração que se oferece a estes objetos artísticos de civilizações desaparecidas, não deve ser considerado. Ou então falo porque sim, porque acho que sim que deve ser considerado, que tem imenso valor a arte, mas esse valor tem de ser dedicado a outros objetos, materiais ou imateriais. No caso de algumas seitas religiosas, é porque a dedicação está desviada para o objeto errado, como a arte, devia estar dirigido para Deus ou para outras formas de expressão. Então, segundo a minha teoria, aquilo que... Isto era um exemplo da valorização da arte e da valorização a partir da teoria institucional da arte. Joshua Bell, um violinista muito, muito conceituado, norte-americano, se não me engano, que foi, depois de saber que os preços para os seus espetáculos, isto é um parênteses, eram tão elevados, ele decidiu pegar no seu violino e ir para a porta do metro, não lembro qual é a estação, e ninguém lhe ligou nenhum. No outro dia a sala estava absolutamente cheia. Eu pergunto, será que temos que legitimar, tem que vir alguém e dizer isto pode ser obra de arte? Bom, eu concluo porque se calhar eu tinha mais algumas coisas a dizer
eu concluo não com um texto meu nem com um pensamento meu, aliás, porque eu acho que tudo o que estamos aqui a fazer é de uma inutilidade muito interessante. É isso que eu gosto de fazer, enquanto ser humano, pensar e não ter nenhum fim para atingir. Não tenho, propriamente, não quero encontrar definições de arte. No entanto, eu tenho quase a certeza que isto nos importa. Importa-nos saber que, e eu vou usar as palavras de Heidegger, importa finalmente reconhecer que, juntamente pela caracterização de algo como valor, rouba-se a dignidade daquilo que assim é valorado. Isto quer dizer, ao avaliar algo como valor, aquilo que foi valorado é apenas admitido como objeto para a avaliação pelo ser humano. Todo valorar, mas mesmo quando é um valorar positivamente, é uma subjetivação. Paremos, portanto, se calhar de nos colocar nas coisas, se calhar era bom vermos as coisas como elas são. Inúteis. Obrigada. Obrigado. Temos um breve tempo para alguma pergunta que queiram colocar. Por favor. Eu queria só fazer uma questão, acho que é simples e direta, não sei se a resposta é simples. Eu acho que há uma interrogação que efetivamente nos interpela, que é a questão do valor da arte, neste sentido. Porque é que Tolstói e Dostoiévski são aquilo que Steiner considera grande arte, e poderemos encontrar nesses dois autores metafísicas irreconciliáveis, e acrescenta uma dimensão ao mundo que não existia se não existisse Tolstói e Dostoiévski. E porque é que outros autores são de facto irrelevantes, mesmo que do ponto de vista classificativo possam ser considerados como arte, ou como obras de arte, aquilo que eles produzem. Eu acho que isso também nos interpela, porque quando nós perguntamos porque é que perguntamos o que é arte, também estamos nitidamente interessados em saber porque é que há objetos que efetivamente nos abrem uma perspectiva sobre o mundo. Como diz o Steiner, quando nós vimos o Cézanne, depois vimos as peras e as maçãs de uma maneira que nunca teríamos visto se não fosse o Cézanne. E esse é um ponto que eu acho absolutamente fundamental, para o qual também não tenho nenhuma resposta. O Steiner, nesse livro que se chama Tolstói ou Dostoiévski, diz que é uma questão de faro. Não há uma resposta verdadeiramente, mas há uma interpelação muito profunda e, de facto, as grandes obras de arte, a grande arte, é aquilo pelo qual nós estamos aqui. Isso não exclui a questão de sabermos que a expansão do conceito pode ir sendo feita através de várias intervenções, mas eu acho que há uma questão efetivamente radical na questão do valor, ou do significado, ou da interpelação que a arte tem para cada um de nós. Obrigada, Manuel João. Eu acho que a arte não tem nenhum valor. Ela é inútil e sem valor absolutamente nenhum. Há sempre, eu não tive tempo de concluir, porque 20 minutos não dá, há certamente algo fundamental, que é a relação entre o objeto que é criado e o sujeito que cria o objeto. E essa é a valorização única que é necessária. Por isso, se calhar, não é necessário público. Se calhar é mesmo desnecessário público. Para se criarem obras artísticas, provavelmente não é o público que está no alvo. E é cada um de nós, enquanto sujeitos que se podem exprimir sem linguagem verbal. É só isso que eu acho. Muito obrigado. Como sabe, né, Kant faz uma distinção interessante entre algo ter valor e ter dignidade. Se calhar a arte tem dignidade no sentido kantiano. O ser humano não tem valor, quer dizer, tem um valor absoluto. Não é um valor relativo, não é o valor do mercado, etc. Então, se calhar a arte é uma prática bem humana, no sentido que é digno de ser visto, digno de ser venerado, etc. Sim, eu concordo. Não é qualquer coisa associada ao homem ou ao objeto artístico
se calhar não é uma boa comparação nos objetos artísticos, mas algo que é associado sai fora da esfera daquilo que é o ente, como dizia, deixa de ser aquilo para ser outra coisa a ser analisada. Por isso eu iniciei dizendo que os centímetros dos quadros não têm pés nem cabeça. No entanto, há coisas como isto, compra-se aos centímetros. A arte, como os seres humanos, não se compram aos órgãos. Há coisas que são uma totalidade de tal forma que se calhar é o ser inexplicável, e o Nel é que faz com que seja explicável. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado pela sua... Muito obrigado, e passávamos já à última comunicação deste painel. Exatamente.